todos, aqui é a Adriana Caquiazzi, reumatologista, e hoje nós temos o início de uma nova atividade da Reumatoscience. Estão comigo Mariana Peixoto, reumatologista, e Gustavo Rezende, reumatologista, especialista em espondiloartrites, e ele hoje vai dar abertura a essa nova atividade falando sobre as espondiloartrites. Nós preparamos alguns tópicos de utilidade bastante prática para o dia a dia do reumatologista. Nossa ideia é fazer conversas que sejam muito úteis para o dia a dia de todos vocês. E eu vou começar, então, dando as boas-vindas para a Mariana e para o Gustavo, se vocês quiserem, então, se apresentar ou falar alguma coisa para a gente dar início à nossa conversa. Obrigada, Adriana. É uma alegria essa nova fase da Reumatoscience. Estamos inaugurando os podcasts, acho que vai ser bem bacana, vai ser uma discussão bem descontraída e a gente conta com todo mundo acompanhando a Reumatoscience nessa nova fase. É isso aí. Muito obrigado, é um prazer enorme estar do lado de vocês duas e uma atividade que a gente espera contar com convidados externos também, né, Adriana? Então, vamos lá. Isso aí. Para a gente começar, Gustavo, na reumatologia de uma forma geral, a gente entende que o diagnóstico precoce ele está associado a melhores desfechos, melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Nas espondiloartrites, que até pouco tempo ouvíamos falar pouco sobre as espondiloartrites, né? Muitos médicos hoje de outras especialidades ainda não entendem esse conjunto de doenças que estão dentro desse guarda-chuva. Para nós reumatologistas, quais são as principais dificuldades aí no diagnóstico das espondiloartrites e se nós devemos usar critérios de classificação ou diagnósticos para diagnosticar esse nosso paciente? Ótimo. Eu acho que essa é uma questão muito atual, relevante e que está sob muita discussão ainda entre os experts. Para quase todas as doenças da gente, eu acho que todas as doenças da medicina, o diagnóstico precoce pode levar a melhores desfechos, desde que haja um tratamento adequado e que esse tratamento mais precoce faça diferença, que é o caso de se evitar o overdiagnose, né? Fazer diagnóstico do que não precisa ser feito naquele momento e muitas vezes expor a um tratamento desnecessário. Bom, nas espondiloartrites até a década de 90, até os anos 2000, a gente quase que não vivia muito esse problema de overdiagnose. O que se vivia era o contrário, era de um underdiagnose, um atraso diagnóstico que até hoje varia entre 7 e 9 anos nas diversas casuísticas. E com o implemento, né, o incremento da ressonância magnética como um método de avaliação de sacrilite mais precoce, ela é muito mais precoce mesmo, ela vê atividade quando o raio-x só vê dano. A gente passou a fazer diagnóstico bem mais precoce, mas também passou a fazer diagnósticos mais discutíveis, ou quadros que não têm a ver muito com espondiloartrite que estão sendo diagnosticados como espôndilo. Então, acho que um dos primeiros problemas com o diagnóstico é acertar esse diagnóstico. Equilibrar aí, então, esse atraso e o diagnóstico incorreto, né? E um dos problemas das espondiloartrites é a escassez de biomarcadores com acurácia suficiente, né? A gente não tem um biomarcador que seja definitivo para esse diagnóstico. Em relação aos critérios, Gustavo, essa é uma pergunta sempre recorrente. A gente usa critério diagnóstico para fazer esse diagnóstico ou não? Pois é. Desde a época da residência, né, eu escutava que, assim, por exemplo, diagnóstico de AR, diagnóstico de lúpus, o paciente pode preencher critério e não ter aquele diagnóstico. E o contrário, pode ser que ele tenha o diagnóstico e não preencha o critério. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem critérios diagnósticos para essas nossas doenças. O diagnóstico médico é um ato médico extremamente importante e complexo. Sempre vai envolver um conjunto de variáveis clínicas, epidemiológicas, é preciso conhecer muito bem a doença e precisa de lançar a mão, sim, de uma propedêutica complementar, a melhor possível que existe. Então, no caso das espondiloartrites, a gente tem como propedêutica complementar importante a pesquisa da sacrilite por imagem, seja por ressonância ou por radiografia, a presença do HLA-B27 também,
mas a gente não tem como fazer um diagnóstico baseado em critérios. Os critérios de classificação, eles são para ser aplicados depois que o diagnóstico tá feito. É para homogeneizar populações para elas serem incluídas em estudos clínicos. Essa é a definição de critério de classificação, né? Eu acho que, só complementando isso, que aproveitando que o Gustavo está falando, que eu sempre falo para os alunos, né? Primeiro faz diagnóstico, depois vê se preenche critério. E eu acho que faz parte da nossa obrigação explicar por que os critérios existem e como eles foram elaborados. Porque aí a gente vai entender melhor que eles não são feitos para ficarem enquadrando os nossos pacientes e aqueles que não preenchem critérios não serem diagnosticados, né? E todo mundo que preenche critérios ser diagnosticado com aquela doença, né? E aproveitando isso, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho sobre o HLA-B27 e sobre o estudo que você conduziu aqui no Brasil sobre a frequência do HLA-B27. Explica pra gente o que é um HLA-B27 e qual que é o papel dele nas espondiloartrites. Tá bom. O HLA-B27, então, é uma molécula exposta em todas as células, porque ele é um MHC classe 1. O B27 é um MHC classe 1, então ele está presente em todas as células nucleadas. Ele serve para apresentar antígeno para células T, CD8, né? Então, uma célula que está infectada, por exemplo, com vírus, vai expor partículas desses vírus que foram processadas dentro da célula para sinalizar que ela está infectada e ela ser, por exemplo, destruída por um CD8 citotóxico, por exemplo, como uma das maneiras de se controlar essa infecção viral. Então, desde a década de 70, início da década de 70, 73 para falar a verdade, então ano passado a gente comemorou 50 anos dessa associação, que é a associação mais forte entre uma molécula de HLA e uma doença reumática. O B27 foi associado por dois grupos quase ao mesmo tempo, um grupo na Europa e um grupo nos Estados Unidos, a espondilite anquilosante, né, o protótipo dessas espondiloartrites axiais, com uma frequência que varia entre populações, claro, mas vai de 70% até 95% dos pacientes com essa condição carregarem esse alelo, pelo menos em heterozigose. E também é muito variável a frequência desse alelo nas diversas populações gerais, mesmo entre não doentes. E a gente não tinha esse dado no Brasil. Então, ano passado a gente conseguiu publicar dados do Redome, com mais de 5 milhões de doadores de medula óssea, onde eles tiveram o HLA todo tipado. Então, a gente pôde descobrir, né? Esses dados já eram disponíveis, mas a gente conseguiu descobrir que 4,35% dos brasileiros sem doença carregam esse alelo. Então, são positivos para o HLA-B27. Isso é uma estimativa aproximada da especificidade desse alelo para esse diagnóstico no Brasil, porque a gente sabe que nesses 4,3 são pessoas saudáveis, porque elas respondem para serem incluídas no Redome, inclusive que não tem espondilite anquilosante. Nós encontramos 4,35% de pessoas saudáveis no Brasil carregando esse alelo. É bacana isso. Então, do ponto de vista prático, se você tem 4,35% de pessoas que não têm a doença, que são positivos, o que isso significa em termos práticos para quem lida com espondiloartrites e pede esse exame frequentemente? Exatamente, Adriana. Uma das coisas mais importantes foi a gente poder estimar a especificidade e sensibilidade desse exame para o diagnóstico de espondilite anquilosante no Brasil. Para explicar um pouquinho, se a gente tem 4,35% de pessoas saudáveis carregando esse alelo, isso quer dizer que a gente tem 4,35% de negativos para a doença, mas positivos para o teste, que a gente poderia chamar de falsos positivos. Uhum. Então, uma estimativa da especificidade é 1 menos os falsos positivos, que são os verdadeiros positivos. Os verdadeiros negativos. É isso.
Quer dizer que a gente tem, dentro da população geral, 4,35 que vão ser positivos e não têm a doença. Né? É como a gente fala do anti-CCP, 95% de especificidade, é porque tem 5% que tem um teste positivo, que tem outras coisas, outros motivos para ter esse teste sem positivo. Estar associado Nesse com a caso, doença. é a genética, né? Exatamente. Então, Gustavo, é um exame bastante específico no Brasil. E essa frequência no Brasil, se eu estou me lembrando, assim, ela é menor do que em outros países, que chega a ter 8% de positividade de frequência. Sim, a gente tem dados, por exemplo, dos Estados Unidos com 8%, mais na população de brancos deles, a população de negros deles com menor frequência. A gente também viu esse gradiente entre raças aqui no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, populações do norte da Europa em que a proporção de positivos na população geral chega a 20%. Olha. Então, o que a gente viu também é que cerca de 75, ou seja, 3 em cada 4 pacientes com espondilite no Brasil, isso agrupando dados de estudos desde a década de 70 até o registro brasileiro agora, exibem esse alelo aí entre os doentes. Então, a gente está falando de verdadeiros positivos, que é uma ótima estimativa também para sensibilidade. Então, com esse estudo, a gente conseguiu chegar próximo do que é a sensibilidade em torno de 75% e da especificidade em torno de 95% desse teste para a população brasileira, que era coisa que a gente ainda não conhecia. Muito, muito legal. E parabéns, né, pela ideia e pelo estudo. E provavelmente é possível fazer mais pesquisas sobre alelos, né? Sobre a genética com essa mesma base a gente tem de dados aí, né? Buscar fazer essas pesquisas, conhecer com dados secundários, conhecer os nossos dados, né? Bacana. E esse é um exemplo bem real de por que a gente não consegue realmente encaixar os pacientes num critério absoluto, né? Porque temos pacientes saudáveis com os marcadores positivos, no caso das espondiloartrites, o HLA-B27, e o contrário, e pacientes verdadeiramente doentes com HLA-B27 negativo. Então, isso dificulta esse enquadramento absoluto dentro dos critérios e mostra o quanto as doenças são multifacetadas, né? Os pacientes são muito diferentes uns dos outros. E aqui eu já venho te perguntar uma outra dúvida que é muito recorrente, que são as espondiloartrites axiais radiográficas e não radiográficas. É a mesma doença? Não é a mesma doença? É uma doença que vem antes? E o que a gente espera desse paciente? Primeiro, explica pra gente o que é uma espondiloartrite radiográfica e o que é uma não radiográfica. Tá bom. Isso gera muita confusão mesmo. Isso dá a entender inicialmente que são diagnósticos diferentes, mas olha, de novo falando, isso é classificação diferente. É claro que se a gente vai fazer um diagnóstico de esclerose sistêmica e a gente tem a pele toda acometida, né? E a gente tem envolvimento pulmonar, envolvimento visceral, a gente tem muito mais certeza daquele diagnóstico. Quando a gente vai fazer diagnóstico de esclero precoce ou muito precoce, o que a gente corre o risco de começar a fazer? Diagnósticos que não estão tão corretos, né? Na espondiloartrite a mesma coisa. Em resposta àquele atraso diagnóstico todo, precisava de testar maneiras de fazer diagnóstico mais precoce. Então, o uso da ressonância revolucionou isso, começou a fazer diagnóstico mais precoce mesmo, mas também começou a fazer diagnóstico de gente que não ia fazer ou não fez durante 20, 30 anos depois sacrilite radiográfica. Bom, então esses pacientes, eles têm ou não têm a mesma doença, né? Isso ainda é um objeto de discussão, mas cada vez mais está definido de que eles têm sim a mesma doença. Eles têm fenótipos diferentes. Um tem provavelmente vias de osteomodelação, osteoproliferação mais ativadas e que fazem ele fazer anquilose. Então, ele vai fazer dano radiográfico definido, avançado nas sacrilíacas, entre 5 e 10 anos depois do início dos sintomas. E uma outra proporção de pacientes vai continuar não radiográfico. Não radiográfico quer dizer só que não tem sacrilite na radiografia. Mas tem sacrilite sim na imagem, ou pode ter sacrilite sim na imagem.
deve ter sacrilite sim na imagem. Lembrar que fazer o diagnóstico de espondiloartrite sem sacrilite na imagem deve ser a exceção. Menos de 5% dos pacientes vão ter espondilite, né, sem sacrilite. Ou seja, acometimento vertebral sem ter o acometimento sacrilíaco. Às vezes a gente se depara com esses pacientes, é um desafio, né? É, um desafio. É desafiador e a gente tem que ter em mente que isso não pode ser muito comum. Tem que ser a exceção dos casos que a gente tem feito o diagnóstico. Né? Mas aquele paciente com uma sacrilite na ressonância, ele é considerado, então, não radiográfico, desde que ele não tenha radiografia alterada. Nova York positivo também. Pelo menos 2 bilateral ou 3 unilateral. 3 né? ou 4 unilateral. Lembrando também da dificuldade de leitura desse raio-x. Quando a gente coloca, vai ver a reprodutibilidade de leitura é horrorosa entre reumatos, expert, entre reumato e rádios. Então, tem tudo isso para acrescentar dificuldade aí nesse assunto. Mas é isso. Voltando à sua pergunta, então. Quando estudos foram feitos para comparar esses 2 grupos, então, radiográfico e não radiográfico, a resposta ao tratamento deles é muito parecida, a proporção de B27 é muito parecida, a carga de doença, o tanto que eles definem como EVA de dor, perda de função, é muito parecido. O que se vê de diferente? Os pacientes radiográficos têm PCR geralmente maior, há uma predominância de homens nos radiográficos, coisa que a gente não vê nos não radiográficos, e o dano na coluna vertebral também. Mas se a gente vê dano na coluna vertebral, sexo masculino e PCR alto são fatores que estão associados entre si à progressão radiográfica. Então, a gente pode estar separando só um subfenótipo de quem é osteoproliferador rápido ou osteoproliferador de uma maneira geral, daqueles que inflamam, mas não são tão anquilosantes. E, Gustavo, uma pergunta, então. Manifestações vamos dizer, extravertebrais, tá? Extraaxiais, periféricas ou extramusculoesqueléticas. Nesses 2 grupos, elas são parecidas? Sim. Até onde eu conheço os estudos, sim. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes, a manifestação extramusculoesquelética mais comum é a uveíte. Ela está associada muito fortemente ao B27. B27 está presente nessas 2 condições na maioria dos estudos de maneira igual. Então, sim, Adriana, não é uma das coisas que diferenciam esses 2 grupos a presença de manifestação extramusculoesquelética, não. Ok. Mas isso vai diferenciar, talvez, a nossa conduta também, né? Então, assim, o paciente tem abordagem um pouquinho diferente um do outro, a gente foca mais nessa manifestação e preocupa menos com o eixo axial, ou o foco do eixo axial é sempre prioritário às manifestações? Aí é individualizar mesmo o tratamento. A gente precisa saber. Quando o paciente está na minha frente, eu gosto sempre de saber se ele é osteoproliferador ou não. Eu tenho que me preocupar com o acúmulo de dano dele ou não. Então, a gente não fica fazendo raio-x de coluna, seriado, para medir dano, mas eu preciso, quando eu vejo ele, de ter um raio-x para saber. Esse paciente chegou com 5, 10 anos de doença. Ele já tem sindesmorfia? Não. Eu já viro para ele e falo, nosso objetivo aqui é melhorar os seus sintomas e devolver sua qualidade de vida. Não preocupa com sequela. Em 10 anos você não teve sequela? Não é daqui para frente. Sem tratamento? Não é daqui para frente que você vai fazer. Muito legal, é interessante. Né? Agora, não. Chega um menino de 25 anos que tem doença há 5 anos, 7 anos. Já super evoluído. Com o pescoço quase colado. Eu falo para ele, olha, a gente tem que correr muito, tem que tratar muito intensamente a inflamação, porque você está sob risco de acumular mais ainda. Proteger dano, né? o que ainda não foi, exatamente, não sofreu dano, né? Tentar recuperar um pouco a função que você já perdeu, se for possível, mas pelo menos preservar a função que você ainda tem, né? E a presença de manifestação extramusculoesquelética vai mudar muito, sim, o que a gente escolhe entre os tratamentos, né? Porque
nem todos os remédios disponíveis vão atuar em todos os domínios, mas a gente tem que ter em mente que aquela presença de manifestação extramusculoesquelética precisa ser um problema. Não é qualquer uveíte na vida que vai contraindicar remédios que não tratam uveíte. Precisa ser uma uveíte de repetição. Não é um episódio isolado que você fala, não usa tal biológico, porque esse não 20 pega anos bem, atrás né? eu não posso, eu tenho que usar só Monoclonal. anticorpo anti-TNF monoclonal? Não. Agora, o uveíte é um problema para esse paciente, então eu tenho que escolher entre as opções que eu tenho, remédios que tratam esse domínio, não tem jeito, né? Mesma coisa com psoríase, tem um pouquinho de psoríase, umas unhazinhas com pitting, que o dermato acha que é psoríase mesmo, depois que eu já falei que tem uma espondiloartrite, tem uma psoríase leve no escalpo que trata com tópico. Às vezes confunde até com uma dermatite dermatite seborreica. Tá, aí eu vou ter que escolher anti-L17 para ele? Porque não. Quando a pele for um problema grande e não houver problema para usar anti-L17, talvez valha a pena, quando for escolher biológico, escolher um anti-L17 nesses casos. É desse jeito que a gente tem que olhar para as manifestações extramusculoesqueléticas. É um pouco diferente com doença inflamatória intestinal, que eu acho que é sempre importante, sempre grave. Quase que nunca tem. A morbidade desses pacientes é imensa. Tem paciente com retocolite, doença de Crohn leves, né? Então, nesse caso, sim, a gente tem que evitar os remédios, dar preferência para aqueles que tratam e evitar aqueles que não tratam esse domínio. Isso. E nas espondiloartrites também, nós temos alvos terapêuticos, né? Estão cada vez mais bem definidos, né? Sim. Esses alvos terapêuticos. E, então, hoje falamos muito sobre isso, né? Tratar rigorosamente, tratar até o alvo. Isso. E aí começam a surgir os pacientes difíceis de tratar. A gente falava, né, refratários, e agora a gente fala difíceis de tratar. De tratar, ou né? tal doença de difícil tratamento, né? Como que é isso nas espondiloartrites? Porque apesar de existirem opções de diferentes mecanismos de ação, né? Mas esses pacientes, eles existem aqui também. Que fatores que são, né? Como é que você caracteriza o que é esse conceito e o impacto de aspectos não inflamatórios também influenciam nesse grupo de pacientes que ficam, né, denominados difíceis de tratar? Então, é um conceito que ainda está em construção nas espondiloartrites. O EULAR publicou os critérios para artrite reumatoide difícil de tratar em 2020, mais ou menos, né? Que era ter a doença ativa, doença considerada um problema pelo médico e pelo paciente, doença pelo menos com atividade moderada, a despeito do tratamento certinho, com pelo menos dois DMARDs biológicos ou alvos específicos sintéticos, né? A pequena molécula, usados pelo tempo certinho, com dose certinha. É muito legal ter esse conceito, e vem na esteira, o GRAPPA tenta cunhar ainda esse conceito, então é um projeto que o GRAPPA tem de 3 estágios. O primeiro estágio foi uma revisão sistemática para saber, dos diversos estudos já publicados nesse assunto, o que foi a definição de artrite psoriásica difícil de tratar. É uma revisão que não ajudou muito, é muito heterogêneo, se viu para falar que é muito heterogêneo até hoje, que a gente precisa de homogeneizar. A segunda fase desse projeto vai ser reunir dados de vida real, e a terceira, um exercício Delphi com experts para a gente definir isso. Então, é um conceito que não existe ainda. Mas, nas espondilo-axiais, foi publicado esse ano uma tentativa, uma proposta de critério de espôndilo axial difícil de tratar, parecida com o AR difícil de tratar do EULAR. O que eles aplicaram? Aplicaram os mesmos critérios, mas viram que não considerar as manifestações musculoesqueléticas, extramusculoesqueléticas nesses pacientes é uma falha muito grande. Por quê?
Diferente um pouco da artrite reumatoide, aqui metade dos pacientes vão ter uma doença musculoesquelética, extramusculoesquelética, uma manifestação E extramusculoesquelética. algumas vezes pode ser até a manifestação principal deles, O carro-chefe né? que vai nesse momento que você está com o paciente, pelo menos, né? Porque isso pode mudar, mas nesse momento ser o que está impulsionando o tratamento ou o escalonamento desse tratamento, né? O paciente está bem da coluna, mas está perdendo o olho. Ou está com doença inflamatória intestinal ativa. Né? Então, não adianta ele estar o critério de apenas músculo esquelético. Então, essa é uma questão, uma limitação levantada. E aquilo que você falou, esse estudo, numa coorte de mais ou menos 300, 400 pacientes, eles viram que para esse paciente difícil de tratar, o PCR no baseline contava, mas também a presença de fibromialgia contava. Então, a gente vai ter fenótipos aí parecendo com o DIRA, né, e o DISPA. A gente vai ter um DISPA, mas um inflamatório e talvez um não inflamatório. Seja com a presença de uma fibromialgia clássica ou mesmo aquele componente de dor nociplástica que todos os nossos pacientes podem ter, mesmo sem todos os comemorativos de uma fibromialgia clássica, né, associada. E as comorbidades devem contar também, né? Impactar, porque elas impactam na escolha do tratamento, na limitação do tratamento, né? Então, o paciente tem uma doença desmelinizante como comorbidade, ele já chega muito mais fácil no conceito de difícil de tratar, porque você já não pode usar anti-TNF para ele, né? Por exemplo. A gente tem outros exemplos assim também. E quanto mais a gente evolui, né, nas possibilidades de tratamento e busca um alvo, uma remissão desses pacientes, maior a nossa necessidade de acompanhar essa evolução, de acompanhar esse paciente. E nas espondiloartrites, muitas vezes é difícil a gente conseguir monitorar esse paciente, esse controle. Como que deve ser feito? A gente deve fazer exames de imagens com uma frequência definida? Ou só espera o paciente sentir dor? Como que deve ser esse acompanhamento desses pacientes a longo prazo? Eu acho que até, aproveitando isso que a Mariana está falando, eu queria te perguntar se você usa esses questionários de funcionalidade, qualidade de vida, né? E quais você usa, como né? um meio de monitorar Sim. esses pacientes. Eu faço o seguinte, no HC e no consultório, em toda consulta, eu uso uma medida de avaliação de atividade, de doença. E eu uso duas. Eu uso o BASDAI e o ASDAS. Por quê? O ASDAS é mais objetivo, porque usa a PCR, mas ao mesmo tempo, o BASDAI tem uma pergunta de entesite, uma pergunta de fadiga, e é importante a gente saber se o paciente está sentindo isso. Uhum. Porque senão a gente começa a melhorar a contagem PCR. articular, a PCR, e o paciente Esquece está do lá. resto, E o paciente está lá. Então, assim, igualzinho tem na artrite reumatoide, essa dissociação de pontos de vista, né? A gente mais interessado em coisas objetivas e o paciente, na verdade, quer melhorar dor, fadiga e função. Só isso. Salvou isso para o paciente, ele não quer mais nada. Não quer saber do PCR, da contagem de junta inchada, né? Na R, por exemplo. Nas espôndilos também, dor, função, fadiga, qualidade de vida. Então, se a gente não medir isso, a gente não tem como acessar se a gente está entregando isso para o paciente ou não. Claro que se o paciente diz que está bem melhor, a vida dele está outra, já é uma maneira indireta de ver isso. Mas eu acho que a gente precisa Até de ferramentas objetivas. Até para a adesão do paciente, é bacana você ter dois instrumentos, o mesmo instrumento medido em dois momentos, e o paciente falar, da outra vez eu marquei isso aqui, eu marquei mais. Hoje, eles falam isso, Eu tenho pacientes no consultório já que eu já vejo há 15 anos, e eu falo lá para ele, olha só. Olha como que você era. Tem 15 anos que você mexe, a mobilidade da coluna está do mesmo jeito. Tem o mesmo BASM, feito pelo mesmo médico. Isso ele sensacional. Ele fala assim, que bom, né? Tem certeza que ele está sendo, né, bem cuidado. Né? Então, eu uso isso com os pacientes também, de uma maneira de conscientizar e educar sobre a doença. Uso, então, uma ferramenta de medida de atividade, toda consulta, uma vez por ano, uma medida de mobilidade. Imagem. Imagem. Você repete. Aí que eu falei, imagem para dano,
eu faço sempre uma inicial. Esse paciente, eu já classifiquei ele como um progressor ou não, com base no que ele já veio até agora. Aí eu posso pensar em repetir isso depois de um tempo, mas não é obrigatório. Eu só classifico ele como ele é osteoproliferador ou não. Porque eu preciso de me preocupar com acúmulo de dano para ele, que pode levar a maior perda de função no futuro, ou isso não vai ser um grande problema para ele com o que ele já apresentou até agora. E imagem que mede atividade só quando tem dúvida. Então, eu vou acompanhar a resposta aos tratamentos sempre pelo índice de atividade clínico, né, composto, clínico laboratorial, que usa o PCR também. Estou na dúvida. Qual que é a dúvida? Tem uma dorzinha esquisita e o PCR está alto. Será que o PCR é por causa de atividade mesmo? Será que não tem outro motivo? Converso com o paciente, topa fazer um exame, mesmo sem estar sentindo muita... vamos fazer, doutor. Eu acho que pode ser uma hora de fazer isso. Ou o contrário, que às vezes é mais comum. O paciente está sentindo muita dor. O PCR está lá embaixo. Você faz o exame... A dor não tem característica inflamatória. Você faz o exame, não tem nenhuma inflamação. Eu tenho que conversar com ele que o manejo dessa dor tem que ter outros aspectos. Outro, outra approach, né? Uma outra abordagem, né? Porque não vai ser trocando remédio para inflamação, porque a gente não está vendo mais inflamação ativa. Até porque, para quase todos esses remédios, a presença de inflamação objetiva ou por elevação de PCR ou presença de edema ósseo na ressonância é preditor de resposta. Sem eles, a resposta foi muito baixa ou foi quase parecida com a do placebo. Ou seja, o que você está querendo dizer é que se você troca o remédio sem os sinais evidentes de inflamação, você tem menos chance de ter resposta com essa medicação. Acho que isso é muito relevante do ponto de vista prático, né? Para quem está com a gente aqui, porque... É uma mensagem importante isso daí. Você tem um paciente difícil, mas infelizmente não vai ser trocando remédio. Não adianta a gente tomar o caminho mais curto, mais fácil, se ele não é o mais correto. E talvez esteja perdendo a chance de fazer um diagnóstico totalmente diferente, mas também importante, né? E nesses casos também, o exame pode ajudar para saber um outro diagnóstico, né? Tá com uma discite, tá com uma fratura, né? Que passou desapercebido por outros motivos, né? Uma pergunta aqui para a gente fechar, Gustavo, mais de curiosidade mesmo. Você que é expert, você faz acompanhamento de mensuração de pele na psoríase? Ou você deixa para o dermato fazer essa quantificação? Não, eu comecei a fazer lá no HC, mostrando para os nossos residentes. Com o aplicativo do Grappa, é muito fácil. Então eu faço PASE. É claro que o meu PASE não é igual o do dermato. Mas eu faço PASE sempre. Então, eu também tenho o meu longitudinal, né? Agora, isso... No consultório também você faz. No consultório. Agora, isso não exclui a necessidade de acompanhá-lo junto com um colega experiente. Especialmente se for uma psoríase difícil de tratar, com áreas mais extensas. Mais sensíveis, assim. Não quer dizer, mas eu fico até conversando com eles. O meu deu isso, o seu deu isso. Eu tô ficando bom, hein? Vou parar de mandar. Vai virar dermato. Excelente. Tá bom, bacana. Gustavo, quer fechar com algum comentário? E eu já vou te perguntar, seus próximos podcasts vão ser sobre que tema que você quer vir falar? Opa, pergunta difícil. Vou dar um spoiler, hein? Se não quiser contar, vou dar AP, talvez? A gente pode falar sobre AP axial e EPA axial com psoríase. Será que são condições diferentes, hein? Será que é a mesma coisa, não é, né? Não é? Legal isso daí. Vamos agendar, então. Obrigada, Gustavo. Gustavo, obrigada, Mariana. E eu espero que vocês continuem conosco, porque Reumato Science é ciência com confiança.